Olá, boa noite. Meu nome é Lucas Simões e estamos começando mais uma aula do projeto O Grande Sol Central. Nesse projeto, juntos desvendaremos os mistérios do universo e transmitiremos os ensinamentos dos mestres para a nova era. Hoje iremos falar da ciência da palavra falada e também sobre a sustentação de pensamento, sentimento e ação, seja ela positiva ou negativa. Vamos começar pela sustentação. O que é sustentação? Tudo que existe no mundo só existe porque alguém sustenta. Seja em pensamento, seja em sentimento ou por meio da palavra. Assim como Deus sustenta toda a sua criação, nós também estamos, de alguma forma, sustentando a criação de Deus. Quando emitimos pensamentos, quando emitimos sentimentos, ou até mesmo proferindo palavras de qualquer padrão vibratório, seja positivo ou negativo, construtivo ou destrutivo. Chegamos ao momento na nossa evolução que estamos saindo de entendimento de quarta dimensão para entendimentos de quinta dimensão. Essa mudança de consciência nos faz pensar quais pensamentos, palavras ou sentimentos estamos sustentando em nossa casa, nosso trabalho ou entre as pessoas que convivemos. Eles irão nos trazer mais amor, mais gratidão, ou estamos sustentando ódio, vago desagrado ou ressentimento, às vezes até inconscientemente. Ainda acreditamos que precisamos sustentar a dor, os maus pensamentos, mesmo já sabendo ou aprendendo que isso irá gerar mais ciclos negativos, que em algum momento retornará ao ponto de origem, assim como toda a criação. Mas, afinal, por que fazemos isso? Porque acreditamos ser inerente ao ser humano. Toda a criação de Deus tem um propósito. E o propósito da vida é experienciar, adquirir mestria, que é o domínio sobre os pensamentos, domínio sobre os sentimentos e domínio sobre as palavras proferidas, né? Isso não nos ensinam nas escolas, né? Mas precisamos trabalhar esses nossos corpos, ter um entendimento sobre eles. Independente de toda a Matrix, esses são os principais objetivos, né? Para entrarmos na consciência de quinta dimensão, precisamos abandonar os velhos hábitos, que já não servem para o nível de consciência que estamos entrando. A Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações, né? Ela agora está se tornando um planeta de regeneração, né? As pessoas estão acordando, né? Então automaticamente estão se curando, né? Vamos começar a ver as coisas com uma compreensão mais amorosa, mais acolhedora, sempre se esforçando para ver o lado positivo das situações, ou pelo menos aprender com elas, né? Em sermos gratos por isso, mesmo que elas não nos pareçam positivas naquele momento, né? Gratidão não pode ser também dizer somente obrigado, que também é uma qualidade. Mas ser grato é tentar ver o lado positivo de todas as adversidades, até as mais duras e talvez incompreensíveis para nós naquele momento. Mas agradecemos assim mesmo, porque sabemos que tudo aquilo faz parte de um plano muito maior. Gratidão é um estado que habita de frequência de quinta dimensão. Nesse estágio nós atingimos o entendimento que nada pertence somente ao mundo material. Tudo faz parte do espírito e de um plano maior. Daqui para frente será um hábito sustentar palavras positivas, amorosas, palavras de esperança, porque é isso que precisamos. Quando digo sustentar, quero dizer em todos os nossos corpos, né? Em qualquer um. No plano mental, nós temos que estar alinhados com o nosso plano mental, com o nosso sentimental, porque isso é uma parte importante de nós. E pela Matrix nós vamos acabando deixando de lado, mas é de vital importância. Um exemplo de sustentação para vocês entenderem melhor é alguém cria uma música, pensamento, frase, ou até mesmo uma máquina, e compartilha com um grupo fechado de pessoas. Aquele grupo de pessoas irá sustentar aquela criação. Enquanto aqueles seres a sustentarem, ela se manterá no plano físico. Pode ser qualquer tipo de sustentação,
seja em pensamento, seja em sentimento ou por meio das palavras, né? Fará que aquela coisa continue existindo no plano físico, né? Porém, no momento em que todos daquele grupo e o inventor não estiverem mais habitando no corpo físico, a criação desaparecerá, porque não haverá mais ninguém para sustentá-la nesse plano, né? Então ela deixará de existir nesse plano. Só existirá no plano mental, de onde aquela ideia surgiu, onde ela foi criada, né? E também nos planos espirituais como tudo. Para essa criação retornar ao plano físico, precisará que alguém sintonize com ela e a capite do plano mental, assim como aconteceu com diversas invenções no nosso planeta. Um exemplo bem notório é o da invenção do avião, que foi captada tanto por nosso querido Santos Dumont quanto pelos irmãos Wright, né? Vamos seguindo. Todos podemos receber tais mensagens, ideias, informações. Basta estarmos sintonizados na frequência de cada uma delas. Entrando nesse assunto de captação de pensamento, temos tantas evidências que no passado muitos tiveram contato com alienígenas ou seres superiores. No entanto, atualmente, somente alguns seres conseguem esse contato, né? O que aconteceu? Enquanto fomos evoluindo materialmente, fomos esquecendo nossa parte espiritual. Um exemplo fácil de entender é do Antigo Egito, né? Naquela encarnação, ainda estávamos unidos no nosso lado espiritual. Ainda estávamos em conexão com o nosso lado espiritual, que facilitava o contato de seres de outras dimensões. Naquela época da humanidade, o desenvolvimento do nosso lado espiritual era tão ou mais importante que o material. É através do espírito que os seres superiores conseguem nos ajudar em nossa evolução. É isso que nós vamos buscar nessas aulas. O nosso reencontro com o nosso lado espiritual, de forma consciente. Felizmente, nossa conexão nunca esteve tão forte com o nosso lado espiritual, desde o Antigo Egito. Como já havia comentado nas aulas passadas, os alienígenas, né, são nossas versões do futuro e nos contatam espiritualmente. Na nossa versão futura, já retornamos com a conexão com o espírito. Por isso, conseguimos acessar outras dimensões. O mesmo ocorre conosco no agora. Podemos nos conectar com todas as nossas versões. Elas estão acontecendo ao mesmo tempo. O passado, o presente e o futuro. Para as pessoas o passado ainda está acontecendo. Não aconteceu, né? Está acontecendo simultaneamente com o nosso presente. Nos aprofundaremos mais nesse assunto sobre o tempo nas próximas aulas, né? Mas vamos continuar com sustentação. Lembrando, palavras, sentimentos e pensamentos, seja eles positivos ou negativos, só se mantêm na nossa vida porque a gente a sustenta, né? Diariamente. O mesmo acontece quando manifestamos o amor, a gratidão, a boa saúde. Estamos sustentando aquela energia, né? Quando pararmos de sustentar o sentimento de ódio, ou até mesmo o vago desagrado por alguém ou por algo, ele desaparece. E automaticamente as consequências que seriam geradas ao manifestarmos as energias de ódio também irão desaparecer. Quando não tiver ninguém que sustente no plano físico tais sentimentos, ele desaparecerá. E consequentemente iremos limpar também nos nossos corpos astrais, mentais, né? E nos corpos mais sutis, né? Limpando qualquer vestígio daquele sentimento desde a sua raiz. Afinal, pessoal, qual é a consequência de manifestar o ódio? Todo ciclo de ódio iniciado, até o mais leve desagrado por algo, por alguém, pode gerar no final do ciclo, segundo os mestres, ressentimento, retaliação e vingança, né? Aprenderemos mais sobre o que cada ação gera quando nos aprofundarmos na lei dos ciclos. E com esse entendimento, podemos prever todas as situações que surgirão em nossas vidas, porque teremos um entendimento real das consequências das nossas ações, né? Fiz isso, automaticamente eu sei que isso gera aquela reação, eu vou estar preparado, né? Então,
Nossas ações e com o estudo correto dos astros e da ordem perfeita que os regem, saberemos onde e quando aquelas energias irão se manifestar nas nossas vidas, para nós transmutá-las. Tá, pessoal? Na canalização do corpo universal, que eu postei no grupo dos conteúdos, também estão os ciclos gerados para cada ação em seu respectivo plano de consciência. Então dá uma olhadinha lá, pessoal, quem quiser, tá? Todos nós sustentamos algo. Nada se mantém se não houver sustentação. É necessário parar de dar importância e poder para sentimentos nocivos. Muitos buscam a cura, mas inconscientemente sustentam a doença, às vezes até aumentando sua força. Quando tomamos consciência que podemos ter mestria em todos os nossos corpos. Mestria, pessoal, é ter domínio sobre os pensamentos, sobre os sentimentos e pelas palavras proferidas. A gente acha que não é importante, mas sim é de vital importância no nosso desenvolvimento ter esse controle, tá, pessoal? Então, devemos enfraquecer as doenças, fortalecendo o espírito, sustentando o amor e a gratidão a todo momento, pessoal. Isso fortalece a nossa aura, né? Nosso campo áurico, né? Inclusive, a gente vai ter uma aula sobre a aura muito boa, tá, pessoal? Então, a gente vai entender o campo áurico, nosso redor, o que nós estamos emanando, entendeu? O que está saindo do nosso campo áurico, se temos rachaduras nesse campo, tá, pessoal? Isso nas próximas aulas. Vamos agora falar, a gente falou um pouquinho de sustentação de sentimento, tá, pessoal? Agora a gente vai falar da ciência da palavra falada, que nos foi trazido pela mensageira Elizabeth Prophet e seu complemento divino Mark Prophet. Para quem não conhece a história desses profetas, podem pesquisar o audiobook de Akhenaton, a grande revolução espiritual do Antigo Egito. Eu até coloquei algumas partes no grupo dos conteúdos para vocês, que falava do Hermes, né, que era Ramoses naquela época. Então é muito bom você dar uma olhadinha para quem quiser, né? No YouTube eles foram Faraó Akhenaton e sua rainha Nefertiti. Vocês também podem pesquisar The Summit House, em português quer dizer a Grande Fraternidade Branca, né? É a encarnação mais recente desses mestres. Eles escreveram muitos livros com ensinamentos que receberam através de canalizações dos mestres, né, para a nova era que estamos entrando, a era do conhecimento. Assim como o nosso Davi também recebe os ensinamentos dos planos superiores, eles também recebiam, né? Esses livros, né, Prevendo Seu Futuro, de Elizabeth Clark, entre outros livros dele, né, Ciência da Palavra Falada, A Flor da Vida, né, como outras muitas canalizações, né, dos espíritos superiores, serão a base das nossas aulas, né? Essas canalizações são a base dos nossos estudos, né? Elizabeth Clark e Mark, juntamente com El Moria, que é nosso querido Hermes Trismegistus, estão há muitas vidas transmitindo conhecimento divino através das encarnações. Vamos entender um pouquinho da ciência da palavra falada, pessoal. A ciência da palavra é o que podemos chamar de conexão do nosso eu espiritual com o nosso eu material. É através dela que podemos trazer as inspirações divinas no plano físico. A palavra é o espírito. E o que nos vai dizer se estamos habitando nas frequências positivas ou negativas do espírito é o que sai da nossa boca. O chakra da garganta é o que podemos chamar de portal do espírito. O que eu quero dizer com portal? Como dizia Hermes, tudo tem dois polos. Tudo tem seu lado positivo e negativo. O portal espiritual negativo do espírito é o nosso órgão reprodutor, né? E está relacionado diretamente com o nosso chakra base, né? E com o planeta Terra. O portal positivo do espírito é o chakra da garganta. Ambos criam, ambos geram uma vida. Ambos trazem o espírito, que é Deus, à matéria. Eu quero que vocês meditem nessas palavras, tá, pessoal? O nosso portal do espírito positivo é a nossa boca. E o nosso órgão sexual é o nosso portal negativo. Nós trazemos o espírito de volta à matéria, tá, pessoal? Meditem nessas palavras. Seguindo, em Gênesis 1.3 está escrito: E disse Deus, haja luz. Primeiro houve o verbo. Assim Deus,
através da palavra, que pode ser tanto vibração positiva quanto vibração negativa, deu início ao processo de criação e desenvolvimento do universo. Somos seus filhos e co-criadores com ele. E também devemos usar a palavra falada em benefício de todos. Usar o poder do som, e do chakra da garganta para manifestar somente aquilo que trará benefícios para o ser e para a humanidade. Quando proferimos a palavra centrados em nosso coração, palavras cheias de bons sentimentos, penetramos no núcleo de fogo branco, a luz do sagrado Aum, A-U-M, pessoal, você deve ter ouvido aquele mantra, Aum. Então, treinem-se, pessoal, façam, meditem, foquem no seu coração, nos seus chakras. Vamos mudar nossos hábitos, Vamos limpar nossos chakras assim como nós escovamos os dentes, porque esse é o novo homem, o novo ser, Gostaria que vocês procurassem no YouTube o vídeo que mostra uma lona de metal com areia em cima. Através de estímulos, vibração, vão se formando geometrias. Pessoal, a palavra cria e penetra tudo que existe no cosmos material. Ela é a força e a energia criativa mais poderosa do universo. Eu vou deixar o link para vocês acessarem. Aí vocês acessem no grupo dos conteúdos, vai estar o linkzinho lá. Como podemos invocar então a energia da palavra falada? Precisamos penetrar no núcleo de fogo sagrado do coração. A ficarmos imersos nessa luz e a usarmos o sagrado nome de Deus, eu sou o que eu sou, gravem essas palavras, pessoas, eu sou o que eu sou. Podemos criar com o Pai. Podemos invocar o nome de Deus e receber sua resposta, porque estamos conectados a Ele. Somos seus filhos e filhas, e nos foi dado a autoridade para proferirmos palavras. Por isso devemos ensinar nossas crianças a rezar todos os dias, desde muito cedo, assim que aprendam a falar. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, e aquele que o formou. Perguntai-me as coisas do futuro sobre meus filhos e acerca de obra das minhas mãos. Dai-me ordens. Nossa alma está envolvida por 4 corpos: corpo etérico, mental, emocional e físico, pessoal, que são veículos utilizados para progredirmos espiritualmente na matéria. Envolvendo a alma está o tubo de luz, um cilindro de luz branca que, em resposta ao nosso chamado, desce da presença eu sou para nos proteger de energias ofensivas, Então, para vocês gravarem, fogo e palavra representam o espírito, Ar representa a mente, pensamentos. A água representa nossas emoções. E a terra representa as nossas ações, pessoal? A gente vai com esse entendimento, seguindo cada etapa, Falaremos mais sobre os corpos inferiores, mais detalhadamente, nas próximas aulas. Seguindo, a ciência da palavra falada é a chave para a nossa mestria pessoal, Essa ciência utiliza de uma arte de invocação que era praticada na Atlântida, na Lemúria, com a finalidade de atrair luz de Deus e a presença de seres de luz em nosso mundo, com o intuito de produzir mudanças positivas em nossas vidas, Esta ciência inclui métodos como oração, invocação, mantra, cântico, decreto, fit ou chamado, pessoal? Todas essas fazem o acesso aos planos espirituais, A vida diária é a senda que, passo a passo, através da prática da espiritualidade, se traduz em ações, e o poder da palavra nos conduz à realização de nosso destino como seres divinos. Precisamos manifestar a nossa individualidade e precisamos da ajuda dos seres espirituais, como os mestres, os arcanjos, os anjos e muitos outros que estão ali para nos auxiliar. Precisamos da ajuda da espiritualidade.
A espiritualidade, segundo Elizabeth Prophet, nos infunde com vida, dá-nos paz e propósito, concede-nos o poder de amar e nutrir a nós mesmos e aos outros. A espiritualidade praticada diariamente nos capacita a trabalhar em conjunto com o Espírito, nos infunde de poder espiritual que é capaz de transformar a nós mesmos e também de transformar o mundo à nossa volta. Até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida vocês me chamem, tá? Eu tive alguns problemas na gravação, mas saiu um pouquinho atrasado. Abraços e até a próxima, segunda-feira.